Bem, galera, hoje a gente vai tratar de sólidos inscritos um no outro e para entender bem esse conteúdo, o ideal é que a gente resolva exercícios que tratam do assunto, porque como não é um assunto específico e sim são exercícios com essa característica, o ideal é que para que a gente consiga entender esses exercícios e as ideias, é que a gente resolva bastante exercícios que tratam sobre o tema. Nessa aula de hoje, eu trago o seguinte problema. Uma esfera está inscrita em um cone circular reto de altura 12 centímetros e raio de base da base 9 centímetros. Calcular a medida do raio da esfera. Então veja só, como vocês observam aí na tela, o meu desenho ele gera essa figura que aí está, né? Eu tenho aqui um cone e nele eu tenho uma esfera inscrita. E aí como é que a gente vai fazer para determinar o raio da esfera? Pessoal, toda vida que a gente tiver alguma esfera, alguma circunferência, alguma figura desse tipo, eu sempre aconselho os meus alunos que eles tracem segmentos para, como é que eu posso dizer, eu sempre aconselho aos meus alunos que eles tracem segmentos para os locais de toque, os locais de tangência. Então, por exemplo, um segmento que você já pode pensar em traçar é a altura do cone. A altura do cone, que é um segmento que vem lá do seu vértice até, digamos, até aqui, ó. Aqui seria o centro da base do cone. Isso aqui representa a altura dele, que a questão disse que mede 12 centímetros. Outra coisa que a questão disse é que o raio da base mede 9. O raio da base seria o segmento de onde para onde. Então, nesse caso aqui, eu vou traçar o segmento que corresponde ao raio da base, que seria daqui, ó, para cá. Eu teria ó, o raio da base do meu cone e a questão diz que ele mede 9 centímetros. Só que nesse meu caminho aqui, eu quero o raio da esfera. E o raio da esfera é de onde para onde? Então, digamos que bem aqui, ó, seja o centro da esfera. Então, do centro até aqui eu tenho raio. Na verdade, ó, do centro até aqui eu tenho raio. Então, aqui eu tenho o raio da esfera que eu vou representar por R. Porque o raio ele vai do centro até a borda. E aí você observe que existe um ponto de tangência aqui, porque a esfera está tocando na base do cone. Então, quando eu pego do centro até a base do cone, que é onde a esfera justamente toca o cone, eu vou ter o raio da esfera. E aí eu tenho essa figura, eu sei que esse segmento daqui para cá, ó, ele mede 12, mas do jeito que está aqui eu não consigo fazer muita coisa. Normalmente essas questões que envolvem sólidos um inscrito no outro, a dinâmica é você conseguir imaginar na figura triângulos. E aqui no meu desenho eu já tenho um triângulo cujo o raio aqui, ó, cuja base desse triângulo mede 9 e cuja altura desse triângulo mede 12, tá? Então a gente poderia já destacar nessa figura esse triângulo retângulo que aí aparece, que eu sei que aqui ó, mede 9 e aqui mede 12, que seria a parte do cone. E aí, automaticamente, se aqui mede 9 e aqui mede 12, já dá para a gente determinar a altura, né? Porque esse triângulo é um triângulo retângulo, porque a questão disse que o cone é um cone circular reto. Se o cone é um cone circular reto, a altura, o vértice do cone está alinhado com o centro da base, formando assim um segmento reto, que seria a altura do cone. Tá certo? Isso aqui, ó, esse segmento do vértice até o centro da base é a altura do cone, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Isso porque a questão falou que o cone é reto. Bem, se aqui é 9 e aqui é 12, a hipotenusa desse triângulo vai medir 15, né? Por que a hipotenusa desse triângulo vai medir 15? Porque, usando aquele triângulo pitagórico, o triângulo que é 3, 4, 5, observe que esse 9 ele é 3 vezes 3. E observe que esse 12 ele é 3 vezes 4. Então eu peguei o 4, multipliquei por 3, peguei o 3, multipliquei por 3. Então esse outro cara aqui, se a gente não soubesse ele, ele seria pegar o 5 e multiplicar por 3, que portanto dá 15, como eu já tinha dito, tá? Então essa hipotenusa aqui mede 15. Só que eu quero o raio. O raio ele é daqui para cá, ele já está aparecendo aqui. E aí eu tenho que imaginar uma construção que me permita gerar um outro triângulo. E aí você pode, por exemplo, uma ideia é tentar
ligar do centro para cá, ó. Seria uma ideia. Por que seria uma boa ideia? Porque eu estou ligando do centro até um ponto, como é que eu posso dizer? Um ponto fixo do seu cone, tá? E isso geraria um triângulo, como é esse triângulo retângulo que aqui está se formando. No entanto, esse triângulo não vai ajudar em muita coisa, porque eu sei que aqui é R, aqui é 9, mas esse segmento eu não sei qual é a medida dele, qual é o tamanho dele, tá? Então, essa construção aí, ela não vai ajudar. Só que eu posso traçar um outro segmento, ó, daqui para cá, ó. Daqui para cá, traçando esse segmento, eu sei que esse segmento ele é o raio, tá certo? Porque está indo do centro até a borda, até a borda da esfera, então, portanto, aqui eu tenho raio. E mais, como a esfera ela é tangente ao cone, o raio vai formar 90 graus com a geratriz, com o ponto de tangência aqui do meu cone, tá? Então aqui eu tenho de novo um triângulo retângulo. Então duas informações são dadas até agora aqui a vocês, que por a princípio não tem muito a ver com a ideia de esfera inscrita. A gente falou aqui de triângulo pitagórico para determinar esse camarada daqui para cá, né, o que mede 15. É, eu acabei de dizer que quando eu conecto o raio com o ponto de tangência, eu vou estar sempre formando um ângulo de 90 graus. E aí observe que agora eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo grande e tenho esse triângulo menor. O triângulo grande e o triângulo menor, eles são dois triângulos semelhantes. Quando é que a gente sabe que dois triângulos são semelhantes? A gente sabe que dois triângulos são semelhantes quando eles possuem os mesmos ângulos internos. E aí, você observe que eles possuem aqui o ângulo de 90 graus em ambos. E eles possuem esse ângulo aqui, ó, que faz parte dos dois ao mesmo tempo. Esse ângulo que eu estou destacando aqui agora, ele faz parte do triângulo pequeno e ele faz parte do triângulo grande. Quando dois triângulos possuem dois ângulos de mesma medida, que no caso aqui é o ângulo de 90 e o ângulo vermelho, são dois ângulos que fazem parte desses dois triângulos, têm a mesma medida, a gente diz que os triângulos são semelhantes. E dizer que os triângulos são semelhantes quer dizer que a gente vai dividir lados que estão na frente do mesmo ângulo. Quando triângulos são semelhantes, eu divido lados que estão na frente do mesmo ângulo e essas divisões são sempre iguais. Então, por exemplo, quando eu olho para o triângulo grande, qual é o lado que está oposto ao ângulo vermelho? De novo, quando eu olho para o triângulo grande, qual é o lado que está oposto ao ângulo vermelho? O ângulo vermelho está olhando para qual lado? Ele está olhando aqui para o lado de 9, né? Ó. O ângulo vermelho ele olha para a medida 9. Então eu vou pegar a medida 9, que é do triângulo grande, e vou dividir ela por quem? Aí de novo, no triângulo pequeno, o vermelho está olhando para R. Não é verdade? Ó? O vermelho, o segmento vermelho aqui, o ângulo vermelho, ele está se abrindo para o lado de medida R. Então eu vou pegar 9 e dividir por R. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o lado do grande, que estava oposto ao vermelho, que era 9, e dividi pelo lado do pequeno, que também estava oposto ao vermelho. Estou dividindo lados que estão na frente do mesmo ângulo. Essa divisão é igual a eu pegar outros dois lados, e com a mesma ideia, dividir lados que estão na frente do mesmo ângulo. E que lados seriam esses? Observe que, e aqui vem a grande sacada, observe que esse segmento daqui do centro da esfera até o vértice do cone, eu vou representar ele como sendo 12 menos R. Na verdade, porque como a altura toda é 12 e eu sei que esse pedacinho daqui para cá ele mede R, então esse pedaço que sobra será o todo, que é 12, excluindo R. Então, 12 menos R. No caso, esse 12 menos R, observe que ele é a hipotenusa do triângulo pequeno, tá? Ele é a hipotenusa do triângulo pequeno. E aí, como ele está oposto a 90 graus, quem é que está oposto a 90 graus no triângulo grande? No triângulo grande, quem está oposto a 90 graus é esse segmento aqui, ó, daqui para cá, que a gente viu que ele mede 15. E aí eu vou pegar o 15 do grande
Começo com grande por quê? Porque na primeira divisão eu comecei com grande, comecei com 9, que era do grande. Então, eu vou pegar 15 do grande, que é a hipotenusa do grande, que está oposto a 90 graus, e vou dividir pela hipotenusa do pequeno, que também ó, é oposto a 90 graus, 12 menos R. E aí eu monto essa equação, essa proporção, multiplico em diagonal, R vezes 15, eu vou ter aqui 15R, isso é igual a 9 vezes 12, 9 vezes R. Cuidado para não fazer apenas 9 vezes 12. 9 vezes 12, se a gente fizer a continha, isso aí vai dar 108. E 9 vezes R, aquilo ali vai ficar menos 9R. Passando 9R para o outro lado, a gente vai ter 15R mais 9R igual a 108. E aí, portanto, a gente tem que 24R é igual a 108. E aí, passando o 24 dividindo, a gente vai ter que R é igual a 108 dividido por 24. E 108 dividido por 24, se a gente fizer as continhas, você vai ver aí que isso vai dar 4,5. 4,5 centímetros seria o raio da nossa esfera. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo até o próximo exercício tratando também de sólidos inscritos. Valeu!